Então, um assunto que eu acho muito relevante é a preservação do espaço privado, do espaço individual, numa relação a dois, por exemplo, ou a três, ou a quatro, enfim. Tem gente que diz assim, não, o negócio é morar em casas separadas, porque dá problema, né? O controle remoto é meu, é dela, ou então invasão de espaço, processo de se fundir com outro, de se sentir cobrado o dia inteiro. E eu acho que isso é uma opção, pode ser um bom começo, mas o que eu acho ruim é quando as pessoas definem que essa é a maneira de preservar espaço, como se o espaço psicológico, o espaço emocional, fosse um espaço geográfico. É como se pessoas morando em lugares diferentes não pudessem haver uma invasão emocional, uma invasão psicológica, né? Eu penso, quero te ouvir, mas eu penso que essa preservação de espaço individual, você tem a liberdade para poder morar com outra pessoa, onde quer que seja, e você, porque ninguém dá espaço para o outro. O espaço é uma construção pessoal. Você, quando constrói o teu espaço, a tua singularidade, não tem ninguém que vá. Se alguém quiser invadir esse espaço, você tem como colocar, porque você sabe a noção. Então, isso não se resume a essa ou aquela geografia, embora para muitos que reconheçam, olha, eu não sei lidar no cotidiano sem me perder. Eu preciso um tempo desse espaço morando em casas separadas, ok, mas isso não é o ponto final da história, né? Como é que você vê isso? Não, isso que você falou faz o sentido que a gente vê acontecer com muitas pessoas. Às vezes isso se agrava, a pessoa até prefere não se relacionar não Isso. com ninguém, porque não, eu vou ser invadida, eu vou perder minha liberdade, e tudo na verdade reside nesse assunto que você acabou de tocar. E quando a gente fala, eu quero o meu espaço, a gente está falando que eu quero ter liberdade de ser, no fundo é isso. Exatamente. E essa liberdade de ser não pode ser delegada para ninguém. Cada um de nós tem que, aquela velha história, tem que se conhecer para saber o que eu preciso, e eu é que me autorizo a ser livre, a me exercer, a ter os espaços que necessito, né? E quando a gente se relaciona, às vezes até o lado invasivo do outro pode ser interessante, porque aí a gente é obrigado a conhecer os nossos limites e poder, né, falar e conversar sobre isso, assim, olha, isso aqui, não. Eu vejo muitas vezes até essa necessidade de ficar quieta, não porque está mal, a relação está ótima, está tudo bem, mas eu preciso ficar quieta, em silêncio, para me organizar por dentro. E a outra pessoa poder interpretar isso como não está querendo ficar comigo, está me rejeitando. Então, a gente saber da gente e poder comunicar, falar com clareza, com naturalidade, porque isto é natural, né? Vai construindo esses espaços e a gente é livre em qualquer lugar. Tem gente que está preso e mesmo assim é muito livre, Pois não é, é? É exatamente. Mandela, a gente não tem essa referência, assim como, né, em outras histórias que a gente conhece, né? Então, é, não delegar a nossa liberdade de ser para ninguém. Ela é do nosso escopo. Certo. Eu ousaria até dizer que as pessoas, quando batem o martelo, não, eu jamais vou morar com alguém porque isso é necessariamente invasivo, a pessoa não sabe o que ela está dizendo. Porque, na verdade, legendando essa fala, diz assim, olha, eu não sei qual é o meu espaço, o meu território, não sei cuidar dele, não sei me preservar, não sei colocar limites. Isso. Então, foi o que você disse, das duas uma, eu não quero me relacionar, ou quero me relacionar superficialmente, ou me relaciono cada um numa casa separada. Algum problema? No início não, mas se a gente cronifica nisso, se a gente cristaliza nisso, você está, olha, eu não tenho liberdade para morar com ninguém, porque essa pessoa vai me invadir. Mas você é o quê? Que espécie de esponja é você, entendeu? Sim. Acho até que algumas pessoas que sabem que ainda não têm isso desenvolvido, precisam Isso. ficar só, e isso é se conhecer também. Mas sabendo que é isso, e não dando desculpas de que é impossível, que senão uma pessoa invade a outra mesmo, mas com essa consciência de que eu preciso assim para desenvolver essa capacidade e aos poucos conquistar essa liberdade, né? Porque isso que é liberdade mesmo, não é ninguém me conceder a minha liberdade. E aí, eu acho que também tem muitas pessoas que acham que amor é ficar grudado em contrapartida. Não. E, novamente, a gente tem que pensar que amor é esse espaço de liberdade, não de restrição, jamais, e sim de, né, de crescimento. Como é que a gente cresce se estiver tolhida?
Se o outro tem que te controlar o tempo todo, claro que não. E os animais também, eles nos ensinam muito essa noção de território. Nossa, O território psicológico é uma coisa, o território geográfico é outra. sim. O território emocional, consciencial é um, o território geográfico é outro. Você pode morar em casas diferentes e se sentir completamente invadido pelo próprio celular. Você Entendeu? falou, eu me lembrei dos nossos cachorros, que se amam, que vivem juntos, mas a gente sabe Exatamente. dentro de casa o território ali de cada um e um não invade o outro, eles sabem entre si. E é lindo de ver isso. E é uma inspiração maravilhosa. Né? Como a gente sempre comenta, nós somos natureza E às vezes a também. gente tem uma atitude politicamente correta de não querer ser agressivo, quando os animais são agressivos, quando uma coisa nobilíssima Sim. que é a invasão de território, a invasão de espaço, né? Eu acho que nem é a agressividade no sentido que geralmente se coloca, mas é muita De firmeza. autoproteção, de Sim, autodefesa. de muita firmeza de poder se colocar que aquilo é sério, aquilo é importante mesmo. Não é uma coisa para ser negociada em função de que aí eu tenho que preservar, porque começa a hipocrisia aí. Né? Então, esse assunto abre para um monte de coisas. Mas... E uma pergunta que eu faço é se você que está nos vendo aqui tem uma noção clara desse território teu emocional, desse território psicológico. Porque é uma coisa subjetiva, uma coisa invisível, uma coisa... Mas é muito importante, sem o qual a gente vai se misturando, se enrolando, daqui a pouco eu preciso de um espaço, eu preciso de um tempo, essa relação me asfixia, essa relação... Mas a relação te asfixia, a culpa é sempre de alguma... A culpa é do outro, a culpa é da relação. Não, eu não consegui colocar limite. Sabe por que eu não consegui colocar limite? Porque é uma sensação desagradável, a impressão que eu estou rejeitando o outro. Será que é um auto-amor? Será que ser verdadeiro é um ato de amar o outro? Percebe? Do que ficar negociando. O amor de verdade não é a restrição. Então, você sabe dos teus limites, se você sabe se comunicar com as outras pessoas, aquilo que você precisa, isso é fundamental. Se não sabe, a gente se prepara e aprende. Né? A questão é essa. E temos dito.